Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, que estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Graças a Deus. É uma graça de Deus. Esse programa já tem mais de, acho que 25 anos no ar. Toda semana, uma vez por semana, trazendo a você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando nesse coração sagrado da igreja, né? Vamos rezar, vamos pedir ao mesmo Divino Espírito Santo que nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua inspiração para esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo ao Senhor que, pela intercessão de Nossa Senhora, nós possamos fazer um bom programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Vou dizer o nome da cidade de vocês: Itaguaí, Rio de Janeiro. Quem é? Beleza, bem-vindos. São Paulo, capital. Está ali, Três Rios, Rio de Janeiro. Itupeva, São Paulo. Santo André, São Paulo. Ponta Grossa, Paraná, certo? Piracicaba, São Paulo. E alguém de Sergipe, Aracaju. Beleza? Se tiver faltando alguém, depois a gente... Manaus, Amazonas, bem-vindos, estamos aí. Uma alegria receber vocês todos aqui. O que nós vamos conversar nessa nossa Escola da Fé hoje? Nós estamos começando um ano novo. Cada ano novo que começa na Escola da Fé, eu começo um assunto novo também. Esse ano eu quero focalizar alguns pontos importantes da história da igreja, a história do cristianismo, e vou também entremear com algumas outras coisas. Por exemplo, algum santo, né, de vez em quando, a vida de algum santo importante. Por exemplo, semana passada, nós falamos de São João Bosco, né? Dia 31 de janeiro, dia dele. Então, de vez em quando, eu vou colocar também a história, a biografia de algum santo, porque os santos têm muitas coisas para nos ensinar. Bom, você pode fazer contato conosco pelo nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Temos o Twitter também, né? .com/Escola da Fé. Temos aí também o telefone que agora está no WhatsApp também, o 12 31 86 2600, ok? Bom, eu quero lembrar que a Canção Nova, né? Nós já estamos aí mais um mês, de fevereiro, você vai receber aí o seu boleto, né, de contribuição com a Canção Nova. Agora, lembre-se do seguinte: esse boleto só vale até o último dia de fevereiro, dia 29, né? Esse ano é ano bissexto, né? Então vai até 29. Daqui, um recado muito bonito do Padre Jonas, e para você fazer aqui a sua contribuição, certo? Lembre-se, a Canção Nova depende exclusivamente disso daqui para colocar todo o seu sistema de evangelização no ar: rádio, TV, internet, casas de missão. Gente, não é brincadeira não, são mais de 1000 funcionários, são mais de 1000 consagrados, né? Trabalhando dia e noite, evangelizando esse país. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje vamos tratar um pouco de um assunto interessante. Eu quero começar a falar do início do cristianismo, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, né, que retrata o bom pastor. De onde é que é essa imagem? Essa imagem é das catacumbas de Roma do primeiro século. Vejam, os nossos santos já faziam, nossos mártires já faziam imagens. Como é que não pode fazer imagens? Se os mártires, que eram perseguidos pelo Império Romano, faziam. As catacumbas são cheias de imagens. Um dia, lá das catacumbas de São Calixto, eu trouxe um livro
só de fotografia, de imagem que tem nas paredes das catacumbas. Os nossos mártires faziam mais. Vamos lá, então vamos conversar um pouco, né? São Paulo começa dizendo na carta aos Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Aí começou a história do cristianismo, né? O Cristo nasce de uma mulher. O que significa isso na plenitude dos tempos? Os tempos estavam prontos, os tempos estavam preparados. Deus preparou o mundo para o Cristo chegar. Isso eu quero mostrar hoje. Como é que Deus preparou? Por que Cristo não veio hoje? Ele veio há 2000 anos atrás. Por que ele não veio há 4000 anos atrás? Por exemplo, na época lá do apogeu dos egípcios ou dos babilônios. Por que ele veio no apogeu do Império Romano? É interessante essa plenitude dos tempos. Nós vamos entender um pouco disso hoje, né? Então, Jesus nasceu no reinado do imperador Otávio Augusto, que foi imperador de 30 a.C. até 14 depois de Cristo. E viveu no tempo do rei Herodes o Grande, que era o rei de toda ali a Palestina de hoje, né? Herodes, ele nasceu em 37 e reinou de 37 a.C. até 4, morreu no ano 4 antes de Cristo. Era um rei vassalo de Roma, quer dizer, ele dependia de Roma, né? Porque o Herodes o Grande, esse tremendo perseguidor de Jesus menino, né? Que mandou matar aquelas criancinhas todas, Herodes, ele tinha agradado muito o imperador César, porque César teve uma batalha lá no Egito, e o Herodes, esse Herodes aqui, grande, ajudou César, o grande imperador César Augusto, a vencer a batalha. Por isso César deu a ele de presente ser rei da Palestina. Ele não era judeu, ele era daquelas etnias ali perto, né? Jesus morreu no reinado de Tibério, do imperador Tibério César, que foi de 14 até 37 depois de Cristo. Então, note uma coisa interessante, primeira coisa que eu quero que vocês notem. Cristo nasceu no auge do Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano foi o maior império que a humanidade já conheceu. Nunca houve na história da humanidade um povo, um império que tenha dominado o mundo. Se você pensar no mapa da Europa, você tem aqui, né, Portugal, Espanha, França, Itália, né, aí vai para lá Alemanha, Grécia, né, e lá para cima tem a Inglaterra, os países da Escandinávia, Noruega, etc., tal, Suécia, né? Continuando, você vai lá para o lado da Rússia, né? Aí tem toda a parte lá da Turquia, da Síria, desce lá para o Egito, Palestina, Egito, né? Fecha aqui no norte da África e vai fechar lá de novo na Espanha, no Estreito de Gibraltar. Aí você tem o mar Mediterrâneo aí dentro. Toda essa volta pertencia ao Império Romano. Eles chamavam de Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo, é um mar nosso. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem o alvará do Império, que ficava no porto de Óstia, que é o porto mais perto de Roma. Muito bem. No auge desse império, com César Augusto, Tibério, o Cristo nasceu e morreu. Isso tem um significado muito grande. O mundo foi dominado por um povo, coisa que nunca mais aconteceu na história da humanidade. Hoje, esse território do antigo Império Romano, hoje são mais de 30 países, hoje. Era um. Interessante notar isso. Muito bem. Roma viveu a chamada Pax Romana. O que é essa Pax Romana? Como o Império dominou todos os povos, e em cada povo eles colocavam uma centúria. O que é uma centúria? 100 soldados. Aí tinha um centurião. Vamos ver lá na Palestina, lá em Cafarnaum tinha um centurião, né? Mas aparece essa palavra no Evangelho. Então o Império Romano encheu de soldados toda a volta do mar Mediterrâneo. Então acabou a briga. Os povos brigavam entre eles. Como o Império Romano tomou conta, fez-se uma paz. Eles chamavam de Pax Romana. Olha que coisa impressionante. O Império Romano construiu 100.000 quilômetros de estradas. Para você entender o que são 100.000 quilômetros,
Pensa aqui, você vai daqui até Recife, são quantos quilômetros? 3.000. Eles construíram 100.000 quilômetros de estrada, sem ter trator, sem ter nada disso. Só com trabalho de escravo. Por que isso foi importante para o cristianismo? Porque quando Cristo nasce no Império Romano, e logo os apóstolos vieram para Roma, eles usaram toda essa logística do Império Romano para evangelizar. Então nós vamos ver, por exemplo, São Paulo, que era um cidadão romano, porque Paulo era judeu, mas ele nasceu na cidade de Tarso, que ficava na Turquia de hoje, mas que era uma cidade que pertencia ao Império Romano. Então o pai de São Paulo, que tinha condição social, comprou a cidadania romana. Então Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana. É como se você, que é brasileiro, conseguisse hoje vamos dizer assim, a cidadania americana, o passaporte americano. Então Paulo tinha passaporte romano. Ele podia andar por todo esse mundo romano aí, porque ele tinha. Já Pedro não. Pedro saiu dali, foi só para Roma e ficou quietinho ali. Paulo não. Paulo pôde fazer todo um trabalho apostólico em todo o Império Romano, porque Paulo tinha, além de ter a cultura romana, saber o latim, saber o grego, saber o hebraico, Paulo tinha passaporte romano. É muito interessante entender como é que Deus preparou tudo para o cristianismo acontecer. Bom, vamos lá, pode passar. Deus preparou o mundo para Cristo chegar. Não sou eu que digo isso não. Quem é que diz isso? São os grandes padres da igreja, que eu quero colocar a citação aqui para vocês entenderem isso. Vamos lá. Olha, por exemplo, Orígenes de Alexandria. Quem foi Orígenes? Orígenes foi um grande bispo de Alexandria, no norte do Egito, que pertencia ao Império Romano. Ele nasceu em 184, morreu em 254. Olha o que o Orígenes disse. O pai do Orígenes foi mártir romano, mártir cristão, o pai dele. E ele, por pouco, também não foi martirizado. Olha o que ele disse. Está lá no documento dele contra Celso. Quem é Celso? Celso era um historiador romano que combatia o cristianismo. E Orígenes escrevia para ele, defendendo o cristianismo. Olha o que o Orígenes disse para o Celso. Deus preparou os povos, e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro. Porque a existência de muitos reinos independentes, teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Olha aí, um homem daquele tempo, lá do século II, Deus preparou o mundo por Cristo vir na era do Império Romano. Por quê? Porque um povo dominou todo o mundo. Então fica mais fácil para o Evangelho atravessar tudo isso. Por que Pedro e Paulo foram para Roma? Lá no ano 50 e pouco, Pedro já estava em Roma. Porque Roma era a capital do mundo. Pedro sabia que se ele pregasse o Evangelho ali, o Evangelho se espalharia por todo o mundo romano. Estão entendendo? E logo chega Paulo. Paulo chegou no ano 60. Só que Paulo veio preso. Ficou 2 anos preso, mas depois foi solto. Escreveu uma carta para os romanos. E os dois depois acabaram morrendo em Roma. Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mas eles dominaram o império. É muito interessante. Vamos lá. Então veja como é que esses homens falaram. Outro padre antigo da igreja, Clemente de Alexandria, olha, morreu no ano 214. Clemente nasceu lá por volta do ano 140. Então vocês estão vendo que é lá no início do cristianismo. Clemente, ele fundou a primeira escola de teologia da igreja, em Alexandria, no norte do Egito. Famoso. O que Clemente disse? A filosofia, olha aí, não só a logística, mas a cultura. A filosofia é um dom que Deus concedeu aos gregos. Está lá na obra dele, Estromata. A filosofia educou o mundo grego, como a lei de Moisés educou os hebreus, orientando-os para Cristo. Olha que coisa interessante. Como é que Deus preparou a chegada de Cristo? Primeiro, a logística do Império Romano. Estradas, navios que São Paulo pegava para toda parte. Volta um pouquinho. A filosofia grega preparou o cristianismo.
Platão, Aristóteles, também a filosofia romana, Sêneca, Cícero. Os grandes padres da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, estudaram os filósofos gregos. Por quê? Porque a filosofia grega ajudava a pensar. Então, se você aprende a pensar, você interpreta a revelação de Deus melhor. Então, nós vamos ver um Santo Agostinho estudar Aristóteles, nós vamos ver um São Tomás de Aquino estudar também Platão e Aristóteles, Santo Ambrósio estudar Cícero, estudar os filósofos Sêneca, romano, e outros filósofos. Ou seja, Deus preparou uma logística romana, preparou uma cultura para o Evangelho chegar, e preparou mais uma coisa ainda, preparou uma língua, o grego, para que o Evangelho pudesse atravessar todo o Império Romano. Vamos lá, pode passar. Prudêncio, que era um cristão romano, né? Aurélio Clemente Prudêncio era o nome dele, poeta romano, considerado o maior poeta cristão da antiguidade. O que o Aurélio Prudêncio disse? Ele disse o seguinte, vamos ver. Olha aqui, qual é o segredo do destino histórico de Roma? Por que Deus permitiu aquela Roma ficar tão grande, dominar o mundo? É que Deus quis a unidade do gênero humano, pois a religião de Cristo exige uma base social de paz e de amizade internacionais. É preciso ter uma paz para o Evangelho caminhar, senão ele não caminha. Tem muita perseguição, Até agora, toda a terra estava dilacerada, ou seja, antes do Império estabelecer a Pax Romana, o Prudêncio diz, toda a terra estava dilacerada, do Oriente até o Ocidente, por uma luta contínua, tá? Por uma luta contínua. Para domar essa loucura, Deus ensinou às nações a obedecerem às mesmas leis. Que leis? As leis romanas, por enquanto, e a tornarem-se todas romanas. Vocês estão entendendo? Antes do Império, era um monte de povos, cada um com uma língua, e eles brigando entre eles. Roma veio, estabeleceu a paz, estabeleceu uma lei romana, o direito romano. Bom, continua aqui o Prudêncio dizendo o seguinte, agora vemos os homens vivendo como cidadãos de uma única cidade e como membros de uma mesma família. Ele está pensando no Império Romano. Este é o significado das vitórias e dos triunfos do Império Romano. A Pax Romana preparou o caminho para a vinda de Cristo. Esta citação você encontra lá na obra do Daniel Ruppes, no volume 1, na página 120. Daniel Ruppes escreveu a história da igreja em 10 volumes. No primeiro volume, essa citação eu tirei lá do Daniel Ruppes. Então, vocês estão entendendo? Deus preparou o mundo para a chegada de Cristo. Por isso São Paulo fala na plenitude dos tempos. Né? Vamos lá. Que mais? Aí a data do Natal de Cristo, o nascimento de Cristo. Quem calculou a data de nascimento de Cristo foi um monge da Idade Média, lá por volta do ano 500, chamado Dionísio o Pequeno. Ele era de estatura pequena, Dionísio o Pequeno. Ele morreu no ano 556. Ele se enganou. Ele fixou a data de nascimento do Cristo no ano 753 da fundação de Roma, né? E colocou no dia 25 de dezembro. Bom, aí tem uma questão. Cristo nasceu mesmo em 25 de dezembro ou não? Esses dias eu ouvi um vídeo do padre Paulo Ricardo, dizendo que há fortes evidências históricas de que o Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. O 25 de dezembro é uma data muito importante na astronomia. Por quê? É onde nós temos ali o chamado solstício de inverno, lá na Europa, que é a noite mais longa do ano. A partir dali, as noites vão ficando mais curtas. É o contrário aqui para nós. Para nós é o contrário. Aqui nós estamos no verão, 25 de dezembro para nós é a noite mais curta. Então, os romanos celebravam o dia 25 de dezembro, o dia do Sol Invictus, que para ele era o grande Deus.
alguns padres da igreja dizem assim, o Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, no dia que os romanos celebravam o Sol Invictus, para deixar claro que ele é o verdadeiro Sol Invictus, o Cristo, e não o astro, que é simplesmente um monte de gases em alta temperatura, não é Deus coisa nenhuma, está certo? É uma criatura de Deus. Mas há fortes evidências de que realmente Cristo pode ter nascido no dia 25 mesmo. Há ainda alguma duvidazinha, mas um estudo profundo que o padre Paulo fez, com várias citações de historiadores antigos, coloca a questão do dia 25 de dezembro. Bom, só que o nosso amigo Dionísio, ele errou mais ou menos por 6 anos. Por quê? Porque ele marcou o ano 0 no nascimento de Cristo. Só que tem uma coisa, o Herodes, que perseguiu o Cristo, morreu 4 anos antes do ano 0. Ora, se o Herodes perseguiu o Cristo nasceu antes do quanto 0. Então, o Cristo deve ter nascido no ano menos 6. 6 antes do ano 0. Mas o Dionísio já fez um grande trabalho, porque num arco de história aí de 4.000 anos a serrar, 6 não é nada. Entende? Então, isso ficou bem caracterizado. Isso é histórico, né? Cristo nasceu 6 a 7 anos antes do ano 0. Mais ou menos é isso. Bom, vamos colocar aqui algumas coisas da prova da existência de Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo isso daqui? Ali vocês estão vendo a imagem dos santos sudários, né? Uma das coisas mais maravilhosas, uma das maiores relíquias que Deus deixou para nós hoje. Vocês viram esses dias, no dia do Natal, teve uma peça de teatro blasfêmica, né? De um grupo chamado Porta dos Fundos, né? Acho que viram falar isso, né? Mas eu nunca vi nada tão blasfêmico, tão ofensivo a Deus, chamando Jesus Cristo de homossexual, chamando Nossa Senhora de prostituta. Eu nunca vi uma ofensa tão grande. E o interessante é que entraram na justiça contra, a justiça disse, não, isso aí é liberdade de expressão, coisa horrorosa, liberdade de expressão. Peraí, o Código Penal diz, se não me engano, no artigo 280, que você ofender uma religião é crime. E como é que toda a justiça do Brasil disse, não, não é crime não, é só liberdade de expressão, está tudo bem, está tudo bem. Gente, eu fico até arrepiado de pensar o que Deus pode estar pensando nisso. Será que o braço da justiça de Deus não pode despencar sobre nós? São Paulo diz, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Olha Sodoma e Gomorra. Olha o dilúvio. Olha a Torre de Babel. Olha o Titanic. Quando inauguraram o Titanic, o cara falou, este nem Deus afunda. Que era o transatlântico mais potente da história. A primeira viagem, o Titanic foi a pique. Esse nem Deus afunda. Só bateu numa pedrinha lá, rompeu o casco dele, o navio, um transatlântico mais de 100 metros de comprimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque entrevistaram o diretor dessa peça, e ele disse, não, para mim Cristo não existe, para mim Cristo é um mito, Cristo é uma lenda, Cristo para mim é como se fosse Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Papai Noel, Branca de Neve. Cristo é um mito, é uma lenda. Opa, peraí. Por isso que eu quero colocar aqui as provas da existência de Jesus Cristo. Sabe, isso é uma ignorância histórica tremenda, dizer que Jesus Cristo não existiu. Para dizer que Jesus Cristo não existiu, você tem que dizer que Cleópatra não existiu, Júlio César não existiu, Sêneca não existiu. Então vamos negar tudo. Porque as mesmas bases históricas, científicas que provam a existência de Jesus Cristo, provam a existência de todos esses outros personagens da antiguidade. Então, eu quero mostrar isso um pouco hoje. Né? Vamos lá, passa aí. Documentos escritos por romanos, escritores romanos, que não tem nada de cristão nem de católico. Lá do ano 1100 até 120. Olha lá. Por exemplo, Tácito. Quem foi Tácito? Tácito foi um historiador romano. Você pode até encontrar isso no Google, na internet. O nome dele é Publius Cornelius Tácitus. Nasceu no ano 55, morreu no ano 120. Cidadão romano, não tem nada de cristão. Olha o que o Tácito escreveu.
historiador romano, ele foi escritor, cônsul. No ano 97, ele foi procônsul da Ásia Romana, a região ali da Palestina, né? E falando do incêndio que houve em Roma, que Nero provocou lá por volta do ano 64, sabe essa história, né? O que o Tácito escreveu? Passa aí. Ele escreveu o seguinte: um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade de Roma. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Olha aí, já no ano primeiro século falando de cristão. Continua. Este nome vem de Cristo. Olha, será que Cristo não existiu? Esse nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério, Cristo nasceu no reinado de Tibério, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Como é que Cristo não existiu? O historiador romano, da época esta seita perniciosa, que seita? O cristianismo, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Está lá nos anais, né, do nosso amigo, né, Tácito. Quer dizer, é um documento histórico. Como é que um diretor de teatro, que é um homem culto, vem dizer que não, Jesus é um mito, é uma lenda, uma fantasia? Maldade. Ele sabe que Cristo existiu. Ele pode não acreditar em Cristo como Deus, nem os racionalistas da Revolução Francesa, que negavam a divindade de Cristo, Renan, Carnot, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Condorcet, aqueles racionalistas que fizeram a Revolução Francesa, inimigos da igreja, eles não aceitavam Cristo como Deus, mas não negavam a existência de Cristo. Agora nós temos um homem do século XXI, que devia ter uma cultura muito maior, vem com essa fantasia de que Cristo é uma lenda. Então, se é uma lenda, eu posso debochar de Cristo, eu posso debochar da Virgem Maria, eu posso debochar de quem quiser, assim como eu posso debochar do Papai Noel, eu posso debochar da Branca de Neve, que é lenda. Aí sim é lenda. Estão entendendo por que eu estou colocando isso? Porque a mentira você só combate de um jeito, com a verdade. Não é xingando, gritando, batendo. A mentira você só combate com a verdade. Bom, pode passar. O outro historiador romano, Plínio o Jovem. Quem foi Plínio o Jovem? Caius Plínio Cecílio Secundus. Eu faço questão de dar o nome inteiro da pessoa, para vocês saberem que é real, é científico. Nasceu em 61, morreu em 114. O que o Plínio disse? Era sobrinho do Plínio chamado o Velho, que foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor. Escreveu ao imperador Trajano, que perseguia tremendamente os cristãos no ano 112. O Plínio, o Jovem, escreveu para o Trajano o seguinte: Trajano estava em Roma, Plínio estava na Ásia Menor. A perseguição aos cristãos estava forte. O que o Plínio escreveu para o Trajano? Perguntando para o Trajano se ele devia ou não condenar os cristãos à morte. Aí ele escreveu: os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Está lá nas epístolas do Plínio. Como é que o Cristo não existiu? Isso é um escritor, segundo escritor romano, que deixa claro isso. Passa mais um, a gente já vai para o intervalo. Né? Suetônio, outro historiador romano, também do primeiro século, olha aí, nasceu em 69, morreu em 126. O que o Suetônio colocou? Caius Suetônios Tranquilos, historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que foi de 41 até 54, afirma que este expulsou de Roma os judeus, que, sob impulso de Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Aí uma coisa interessante, o nosso amigo Suetônio, ele confundia os cristãos com os judeus. Por quê? Porque eram os únicos povos monoteístas,
que adoravam um único Deus. Roma era cheia de deuses, os gregos eram cheios de deuses. Então, o nosso amigo confundia, né? Confundia os cristãos, achava que os judeus que estavam em Roma e foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, no ano 41 até 54, está nos Atos dos Apóstolos. Ele confundiu os judeus e explicitamente falar de Cristo. Então, vocês estão vendo que é uma ignorância histórica querer negar a divindade de Jesus Cristo. Alguém pode não aceitar o Cristo como Deus, tudo bem, problema de cada um, mas negar a existência histórica de Cristo é sinal atestado de ignorância histórica. Sinto muito. Intervalo? Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa aí. Só um minutinho. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Tá, eu quero mostrar aqui 2 livros muito importantes. Um deles da irmã Maria Eunice, bem conhecida. A irmã Maria Eunice trabalha muito com cura e libertação. Ela escreveu esse livrinho aqui para ajudar as pessoas que queiram fazer 20 minutos de adoração a Jesus sacramentado. Muito interessante. Ela coloca coisa muito prática aqui nesse livrinho, né? Por exemplo, ela coloca aqui, pergunte para Jesus, por exemplo, né, diante dele. Primeiro começa dizendo: Jesus, eu te amo. Depois, cura-me, Senhor Jesus. Tens algum pedido em favor de alguém? E tu não precisa de alguma graça? Né? Enfim, ela vai orientando aí a 20 minutos de adoração diante do Santíssimo. Tá? E quero mostrar também, né, o retiro popular, né, que todo ano a Canção Nova prepara para a Quaresma, preparado por Dom Alberto Taveira Correia, né, e que todo ano prepara esse retiro, ok? Aqui você pode ter uma Quaresma muito enriquecida de espiritualidade, e não é só para a Quaresma não, sabe, depois mesmo você pode, durante muitos anos, você pode ainda se enriquecer com toda a colocação que Dom Taveira coloca aqui neste livro. Bom, quero aproveitar para mostrar este livro, Porque Sou Católico, onde muito dessa nossa aula de hoje está aqui. Tanto nesse livro quanto nesse. Jesus Cristo é Deus. Esse livro foi escrito por um padre jesuíta espanhol, José Antônio de Laburu, que fez 5 conferências para mostrar a divindade de Jesus. Uma coisa fantástica. E aqui, essas coisas todas que eu coloco aí nesse livro, Porque Eu Sou Católico. Quando é a nossa base católica, Cristo existiu, é Deus, fundou a igreja, fundou. Então, toda a base, né, do cristianismo. E também, início do nosso cristianismo, um livro sobre os 12 apóstolos. Né? Muitas pessoas me pediam para fazer um livrinho sobre os 12 apóstolos. Eu fiz aqui um resumo da vida dos 12 apóstolos. Ajuda a gente a entender, né, esse início do cristianismo. Muito bem, continuando aqui então a nossa conversa. Eu parei aí, mostrei 3 historiadores romanos que não são cristãos nem nada, falando de Jesus Cristo como um personagem histórico, certo? Bom, vamos agora falar um pouco de outros historiadores que não são romanos, historiadores que são judeus, nada de cristão. Você sabe que o judeu não é cristão, né? Um primeiro deles, coloca aí, o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de leis e de comentários históricos dos judeus, espécie de uma tradição judaica. O Talmud, né, chamado Sanhedrin, 43a, que é da Babilônia, este Talmud traz o seguinte, lá no comecinho da história. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Olha aí, um documento judaico que não é cristão, falando de Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, falando mal de Jesus, né? Seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha preferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse, então suspenderam-no a haste na véspera da Páscoa. Ou seja, o documento judaico diz até o dia que o Cristo morreu, na véspera da Páscoa judaica. Como é que o Cristo não existiu? Passa. Outro documento, né? Flávio José, o famoso Flávio José, historiador judeu,
do primeiro século, nasceu em 37, morreu no ano 100, era fariseu. Alguns acham que José até se converteu ao cristianismo. Pelo que ele escreveu, está lá na obra dele, as antiguidades judaicas, existe até em português a obra dele. Por esta época, apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. José dá esse testemunho, passa. Né? Por denúncia dos príncipes da nossa nação, os fariseus, doutores da lei, né? Pilatos condenou ao suplício da cruz. Vejam, gente, documento histórico do primeiro século. Do primeiro século. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristão. Está lá, Antiguidades Judaicas do José. Esse livro existe em português para quem quiser conferir. O historiador do primeiro século. Pode passar. E temos também os documentos cristãos. Além dos documentos romanos falando de Cristo, os documentos judaicos falando de Cristo, temos os documentos cristãos, os nossos evangelhos. Então vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, Evangelho de São Mateus. Olha que coisa interessante. No ano 130, o bispo chamado Pápias, da cidade ali chamada Hierápolis, que hoje é na Turquia, lá na região que se chamava de Frígia antigamente, na Ásia Menor, fala do Evangelho de São Mateus, no ano 130. Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Está lá, quem é que cita isso? Quem cita isso é o historiador Eusébio, que é do século 3, 4, na primeira obra, na primeira história da igreja que Eusébio escreveu, lá por volta do ano 340. Eusébio traz essa citação de Pápias falando do Evangelho de São Mateus. Mateus colocou em ordem na língua hebraica, por isso quem sabe que Mateus escreveu em hebraico, falando do Evangelho. Pode passar. Santo Irineu de Leão. Santo Irineu é um santo que nasceu por volta do ano 140, morreu por volta do ano 200. Foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista em Éfeso. Santo Irineu, na sua obra contra os hereges gnósticos, há diversos hereges, né, ele fala também do Evangelho de São Mateus. Ele diz assim: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus que se converteram ao cristianismo, na sua língua, ou seja, no hebraico, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o Evangelho e fundavam a igreja. Está lá na obra dele, há diversos hereges, que é do ano 180, mais ou menos, da era cristã. Vocês estão vendo quantos documentos históricos, né, falando dos Evangelhos de Cristo. O que mais? Evangelho de São Marcos, o mesmo bispo Pápias de Hierápolis, do ano 130, que morreu em 130, ele escreveu isso antes, tá? Primeiro testemunho, dá o primeiro testemunho do Evangelho de São Marcos, também está na obra de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ele diz o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro. Por que intérprete de Pedro? Porque São Marcos acompanhou São Pedro em Roma. São Marcos ouvia as pregações de São Pedro e colocou no Evangelho dele. Então, né, o Papa diz o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem. E repara que o Evangelho de São Marcos não tem muita ordem, não. Não é que nem o de Mateus, que é arrumadinho, o de Lucas arrumadinho. Não, Marcos ele foi pegando e foi colocando. Olha que interessante. Mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor. Mais tarde, ele acompanhou Pedro. Então, Marcos, ouvindo as pregações de Pedro, foi colocando no Evangelho. Vocês estão vendo que documentos históricos sobre os Evangelhos,
Ninguém pode dizer que os evangelhos são fictícios, são fantasias, são lendas inventadas. Não, está aqui documentos históricos. Sabe, gente, isso para nós cristãos católicos é fundamental. Porque quem não gosta da igreja vai dizer, Cristo não existiu, Cristo é uma lenda, os evangelhos são fictícios, os evangelhos são invenções da igreja para tapear o povo. Não! Será que os nossos grandes homens da igreja são imbecis que acreditam em lendas? Será que um Bento XVI, um João Paulo II, os nossos mártires, deram a vida e o sangue por causa de uma lenda? Não. É muita maldade querer transformar Jesus Cristo numa lenda, né? Bom, mas vamos em frente, passa aí mais um documento. Eusébio de Cesareia, aquilo que eu falei que escreveu a história eclesiástica, lá por volta do ano 340, foi a primeira história da igreja, tem em português. A editora Paulus publicou História Eclesiástica de Eusébio, maravilhoso, vale a pena ler. Como publicou também a obra de Santo Irineu de Leão, Adversos Heréis. O que Eusébio diz? Como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou, escrevendo conforme recordava. Tinha somente essa preocupação, nada negligenciado que tinha ouvido e nada dizer de falso. Vejam, os homens lá dos primeiros séculos, né? História eclesiástica do Eusébio. Evangelho de São Lucas. Quem é que dá um testemunho sobre o Evangelho de São Lucas? Está aqui, o prólogo do Evangelho de São Lucas do século II. Século II é anos 100 e pouco. Vinha escrito aqui o seguinte: Lucas foi sírio de Antioquia. Paulo conheceu Lucas em Antioquia. Lucas não era judeu, Lucas era grego, de Antioquia. Paulo ali o conheceu, Lucas se converteu, era médico e começou a acompanhar São Paulo. Então, esse testemunho diz que Lucas foi sírio de Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos. Depois ele fez uma pesquisa com os apóstolos, né? Mais tarde seguiu Paulo até a confissão, até o martírio, ele foi martirizado. Deste servindo irrepreensivelmente o Senhor, nunca teve esposa nem filhos. Lucas não casou-se. O que mais? Com 84 anos morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo. Segundo uma tradição, Lucas morreu na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, já estive lá uma vez, tem um túmulo de São Lucas em Éfeso. Já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália, olha que testemunho interessante. Impelido pelo Espírito Santo, redigiu este evangelho nas regiões da Acaia. O que é a Acaia? A Grécia. Dando a saber logo no início que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Então fica bem claro. Lucas é o terceiro evangelista que escreveu. Primeiro escreveu Marcos, Mateus, Lucas, depois João. Quer dizer, a história mostra isso para nós. Essas coisas não são lendas. Quando eu escrevi esse livro ali, Porque eu sou católico, é para que o católico tenha convicção da sua fé. São Pedro fala, né? Primeira carta dele, está preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua fé. Por que você é católico? Por que você se confessa, comunga, vai à missa, reza para Nossa Senhora? Por quê? O que está subjacente a tudo isso? O que está na base de tudo isso? Nós não somos Maria vai com as outras ou Maria vai com a mídia. Não, nós temos um fundamento histórico da nossa fé. É isso que eu quero colocar aqui hoje. Quer dizer, um pouquinho, né? Pode passar. Evangelho de São João, Santo Irineu, que morreu lá por volta do ano 200, na sua obra Adversos Heréis, lá por volta do ano 160, 170, Santo Irineu dá esse testemunho aqui, olha. Enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso, porque São João morou em Éfeso com Nossa Senhora, ali ele escreveu, né? Passa. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina: quem não lhes dá sentimento despreza os que tiveram parte com o Senhor.
despreza o próprio Senhor, despreza enfim o Pai, e assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação. E é o que fazem todos os hereges. Aqui, Santo Irineu está escrevendo contra os hereges, né? O adverso dos hereges. A primeira heresia que entrou na igreja, o gnosticismo, que negava a encarnação do Verbo, né? Então, Santo Irineu batalhou pesado contra isso. E fala do Evangelho de São João. Por quê? Porque o Evangelho de São João é o Evangelho que enfatiza a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Irineu trabalhava muito no Evangelho de São João para combater os hereges gnósticos que negavam que o Cristo, né, o Verbo tinha encarnado de fato. Pode passar? Bom, e Cristo, então, no início do Evangelho, deixou, então, uma missão aos apóstolos, né? Então, depois de eu ter mostrado toda essa base histórica da existência de Cristo, dos escritores romanos, escritores judeus, escritores católicos, então agora eu quero começar uma caminhada desse início da igreja, né? Então, vamos conversar mais um pouquinho aqui, até terminar o nosso tempo. Jesus se encarnou, bem claro, né? Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 456. Por que o Cristo se encarnou? Eu quero colocar aqui o que o Catecismo da Igreja coloca. Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Primeira razão e a mais importante, para nos salvar. Está lá em Hebreus 10:5, né? O Verbo se apresenta diante da Santíssima Trindade, e o Verbo diz: dai-me um corpo, Pai, para fazer a tua vontade. Porque sacrifícios de holocausto não foram suficientes para apagar o pecado da humanidade. Deixa eu descer na terra, deixa eu assumir em mim a culpa dos pecados da humanidade e matá-los na cruz. É isso que Cristo fez. Para nos salvar, ele se encarnou. Por quê? Porque o pecado é do homem. Então, quem tinha que pagar esse preço era um homem. Só que não tinha um homem que pudesse fazer isso. Então, o Verbo se fez homem. Esse é o mistério da fé. Quem não entender isso, não entendeu o cristianismo. Só Jesus Cristo, Deus e homem, pode salvar a humanidade. Porque como homem, ele paga o pecado do homem. Como Deus, ele oferece à justiça divina uma satisfação infinita, porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então o Verbo se fez carne para nos salvar. Está no credo niceno constantinopolitano. Se fez homem no seio da Virgem Maria para nos salvar. Segundo, está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 456. Segundo, para que conhecêssemos o amor de Deus. Olha que bonito, né? O amor de Deus. Deus se faz homem por minha causa. São Paulo fala, ele morreu por mim, né? Não tem amor maior, não tem amor maior do que Deus dar a sua vida por mim, para que eu não vá para o inferno, viver longe de Deus eternamente. Ele morreu por mim. Então, o Catecismo fala, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Ninguém mais pode duvidar do amor de Deus. Depois que o Cristo se fez homem, morreu, quem duvidar do amor de Deus está blasfemando. Terceiro, para ser nosso modelo de santidade. O homem precisava de um modelo de santidade, porque o pecado perverteu a humanidade. Então, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Me sigam, né? Me sigam. E deixou todo o Evangelho, o Sermão da Montanha. Qual é o caminho da santidade? Esse é o caminho da santidade, né? Através das parábolas, através do Sermão da Montanha, através, né, das suas pregações, ele mostrou o caminho a nós da santidade, né? Ser cristão é ser alter Christus, é ser um outro Cristo, é imitar o Cristo. São Leomar dizia, de que vale você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo? Não vale nada, né? Que adianta você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo? Ele é o modelo da santidade. Quarto, para nos tornar participantes da natureza divina de São Pedro. Como assim?
tornar participante da natureza divina. Ai, que coisa maravilhosa! Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo. A gente se torna membro de Cristo, corpo de Cristo, templo da Santíssima Trindade. Então nós participamos da vida divina. A vida divina agora está em nós pelo batismo. Quem vive sem pecado original, sem pecado pessoal, sem pecado mortal, é templo da Santíssima Trindade, participa da vida divina. Mas é o Cristo que conseguiu isso para nós. Tá aí, gente, é isso que eu tinha para colocar hoje. Temos um padre aqui, nosso amigo. Pode chegar aqui, padre, por favor. Uma alegria, né? Sempre gosto quando tem um padre aqui que possa encerrar o nosso programa. Como é que chama, padre? Padre Carlos. Carlos de? Sou de Recife, mas sou da obra de Maria e sou da missão da obra em Jerusalém. Que beleza, Alba de Maria. Tantas vezes eu viajei com a Alba de Maria, graças a Deus. Ô padre, deixa seu recado rápido para nós, que não tem muito tempo, e a sua bênção. Certo. Maravilhoso escutar, não é? Reviver isso que estudamos e sempre coisas novas, essa verdade da fé que é Jesus. Verdadeiramente o Filho de Deus viveu, se fez um de nós, é histórico. É história. É história. Jesus viveu nesse mundo, então o povo precisa saber E olha, escutar. padre, parece até uma providência divina a tua presença aqui hoje. Eu falando aqui das coisas históricas de Cristo. A obra de Maria, junto com a Canção Nova, leva a gente para ver essas provas históricas de Cristo. Porque a Terra Santa é um museu aberto. Você vai ver lá o Mar da Galileia, você vai ver o túmulo de Lázaro, você vai ver o túmulo de Jesus, você vai ver uma prova histórica. Um farsante desse aí, não querer se apoiar, dizer que o Cristo é uma fantasia, para poder blasfemar a figura de Cristo e de Maria. Eu creio que mais do que ignorância é maldade mesmo. Maldade mesmo. Maldade. Né? Mas, olha, eu aconselho, quem puder fazer uma viagem à Terra Santa, pela obra de Maria, junto com a Canção Nova, que é uma parceria saudável, né? Eu já fiz essa viagem mais de 10 vezes, com a obra de Maria. Esse ano vai vir Pentecostes? Se Deus quiser. Ali você vê essas coisas todas que eu pude mostrar um pouco nessa aula de hoje. Exato. Paulo VI dizia que a Terra Santa é como o 5º evangelho. Então, um convite mesmo aí que vocês possam conhecer a Terra Santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, que celebramos a memória hoje de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre a sua família e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Prazer. Um grande abraço. Dê um aberto ao Gilberto, Salomé, os fundadores da obra de Maria. E a vocês todos que vieram participar aqui conosco ao vivo, muito obrigado pela presença. Voltem sempre. E você de casa também, que Deus o abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.